Se você investe ou está pensando em investir na Magazine Luiza, você precisa assistir esse vídeo até o final. Nele eu vou te contar tudo o que está acontecendo com a empresa e se ainda restam esperanças para a varejista. Pois é, pessoal, o que será que está acontecendo com a Magazine Luiza? As ações despencaram 11% apenas em junho, somado a um péssimo primeiro trimestre de 2023, onde as ações derreteram 22%. E as notícias mais recentes que vem chegando da empresa continuam sendo péssimas, né, pessoal? Aqui temos uma notícia em que a empresa tinha caído 7% em apenas um dia no Ibovespa. Na verdade, tiveram dias que a empresa chegou a cair muito mais do que isso, junto com outras empresas do setor de varejistas, né? Como a Via Varejo e algumas outras que também estão passando por bastante dificuldades. E para piorar, diversos analistas estão esperando períodos bem difíceis ainda para a empresa e para outras empresas do varejo, com uma desvalorização acumulada de 88% desde o seu topo histórico. Será então que a Magazine Luiza corre o risco de quebrar? Seria esse o fim da Magalu? Game over. E para explicar exatamente o que está acontecendo com a empresa, eu resolvi trazer aqui para vocês um react de um vídeo do Ramiro do Clube do Valor, onde ele faz uma análise bem completa e interessante sobre a empresa. E após cada ponto que ele citar no vídeo, eu vou deixar também a minha opinião. Assista até o final que tá imperdível, hein? O que está acontecendo com a Magazine Luiza, o que eu estou fazendo e como ter clareza para tomar decisão entre comprar ou manter essas ações ou ainda vender. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Bueno, para trazer um pouco de contexto, eu vou te contar toda a história recente da Magazine Luiza. É uma história que tem alguns atos. O primeiro ato foi lá entre os anos de 2014 a 2016, quando a Magazine Luiza, assim como todas as empresas do varejo, estavam sofrendo muito na crise interna que a gente viveu aqui no Brasil naqueles anos. Só para você ter uma ideia, naquela época, a Magazine Luiza era uma empresa muito impopular, que estava num processo de turnaround, que é um termo técnico para uma grande reestruturação. E, frequentemente, as manchetes e as notícias falando de Magazine Luiza traziam notas assim, ressaltando o desempenho fraco, ressaltando a conjuntura econômica complicada, ressaltando a queda das vendas. Aliás, inclusive, no início de 2017, a Magazine Luiza ela ficou muito barata. Não me refiro a ter sido negociada a poucos centavos, até sem os desdobramentos na época, sua cotação era R$61, seria uns 30 centavos mais ou menos com os ajustes de hoje. Ela chegou a estar barata no ponto de vista de uma empresa que gera muito lucro operacional em relação ao seu valor de mercado. E a gente, inclusive, teve ela aqui na carteira dos nossos primeiros clientes de Wealth no Clube do Valor. Mas, enfim, a empresa passou com muito sucesso por esse período de reestruturação. É importante destacar aqui, então, que de 2014 a 2016, a empresa já passou por momentos de dificuldade e baixa popularidade, onde as suas ações acabaram ficando bem baratas. E acabou entrando no que eu chamo de segundo ato aqui da sua história, que eu batizei de a ação mais queridinha da bolsa. Porque ela não apenas teve sucesso no turnaround, como ela também teve um excelente desempenho em 2017 e passou a frequentemente surpreender o mercado financeiro com o seu crescimento, seja crescimento de receita, seja crescimento de lucro líquido. E aí, cada trimestre que passava, a empresa vinha com novos resultados, bons resultados e com um crescimento muito forte da sua linha online, na linha do e-commerce. Resultado, as suas ações cresciam muito e a empresa teve que fazer algumas vezes desdobramentos nessa época. Que é basicamente quando você multiplica a quantidade de ações na bolsa e divide o preço de cada uma das ações, a cotação de cada uma das ações para ter maior liquidez. E o ponto é que entre 2018, 19, 20 até início de 2021, todo trimestre era assim. Expectativas altas por parte do mercado, uma entrega acima das expectativas para o Magazine Luiza e as ações decolando, batendo cada vez um novo recorde histórico na sua cotação. Aí vinha novo desdobramento, vinham novos recordes e, enfim, esse ciclo aí se repetiu várias e várias vezes. Nessa parte podemos destacar então que a partir de 2017 houve uma grande virada de jogo para a empresa, onde ela passou a crescer muito, trazer ótimos resultados e chamar bastante a atenção dos investidores. O que levou a Magazine Luiza para aquilo que eu chamo de terceiro ato, o delírio coletivo. E sim, delírio coletivo, porque a Magazine Luiza ela passou a ser uma queridinha tão grande, mas tão grande, passou a ser querida por tantos analistas, investidores, etc., que essas pessoas passaram a pagar o preço que fosse
por suas ações. Passaram a ignorar completamente o valuation, múltiplos de valor, múltiplos de desconto, e essa ação passou a ser negociada a múltiplos estratosféricos, que embutiam um crescimento constante por muito tempo no futuro. E manchetes assim eram comuns, né? O favoritismo do varejo, 2021 vai ser mais um grande ano, o ano da logística, e por aí vai. Era basicamente uma grande lua de mel que atraiu muitos investidores que passaram aí ao longo dessa jornada a ter as ações da Magazine Luiza. Para que você tenha uma dimensão do que eu estou falando, a Magazine Luiza hoje tem 579 mil diferentes investidores, pessoas físicas, é uma das ações que mais tem investidores diferentes. E a maioria desses caras entrou enquanto as ações cresciam e a empresa batia novos recordes. Então, pessoal, como a Magazine Luiza passou a chamar muito a atenção do mercado, os investidores passaram a pagar o preço que fosse pelas ações, sem se preocupar se estavam caras ou baratas. O que fez com que a empresa entrasse na sua quarta etapa, no seu quarto ato, que eu batizei de a grande zicada. Como assim zicada? Ali no fim da fase do delírio coletivo, era muito comum a gente ver reportagens como essa, que mostrava a recomendação de várias empresas, várias corretoras, várias casas de análise para a Magazine Luiza, e a maioria dessas corretoras, desses analistas, desses bancos, traziam análises muito otimistas, né? Um preço-alvo, na época, estipulado bem acima do preço de mercado, recomendando, né, performance melhor do que a média, ou a mesma coisa, só que com outro nome, né? Como, por exemplo, compra, ou ainda overrate, e aí por diante. Fique claro, tá? Isso aqui não é uma crítica específica a algum analista, alguma empresa, mas, de certa forma, a irracionalidade do mercado que via a Magazine Luiza surpreendendo, via ali que o time, o management era muito bom e passava a projetar o futuro com muito otimismo. O que não foi o que aconteceu e a partir de 2021 as ações começaram a cair. E a Magazine Luiza deixou de aparecer nas manchetes como algo positivo e passou a aparecer nas manchetes como algo negativo. Refletindo um misto de resultados trimestrais piores, quedas vertiginosas nas suas ações e muitas vezes um combo, né? A empresa divulgando resultados e a ação despencando logo depois. O que esses resultados estavam mostrando? Eles estavam mostrando um desaceleramento no crescimento e a realidade que um ambiente externo muito mais difícil estava impondo à empresa. Inflação mais alta, com a taxa de juros mais alta, com o consumo das famílias menor, a Magazine Luiza acabou sendo bastante castigada, né? Isso sem contar com o aumento da concorrência que rolou nos últimos anos, como foi com a entrada da Shopee e afins, né, no Brasil, que ainda estão em expansão no Brasil e tem como a maior parte dos produtos importados da China. Mas o fato é que a Magazine Luiza ensaiou uma recuperação recentemente. Do início do ano até hoje, as ações já sobem mais de 30%, embora venham caindo aí nos últimos 12 meses. E essa recuperação que estava sendo ensaiada foi interrompida com os novos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2023, que foram muito mal recebidos no mercado. E por trás desses resultados, o que a gente viu? A gente viu um certo crescimento, né, de 10% das vendas totais, mas numa clara desaceleração. A empresa mostra ali o ritmo de 27% ao ano de 2020 até aqui, mas perceba como esse ritmo ele foi perdendo tração, né? Cresceu 13% de 22 contra 21 e 10% de 23 contra 22. E muito desse crescimento veio das vendas online, que a empresa também destacou lá como um crescimento de 40% ao ano e que eu também destaco aqui como um crescimento desacelerado. Com a popularidade da Magazine Luiza aumentando e o preço das suas ações ficando cada vez mais altos, chegou a um ponto que a empresa não conseguia mais entregar resultados que justificassem um preço tão alto nas ações. Foi aí que muitos investidores começaram a ter prejuízo, pois haviam pago um valor muito alto pelas ações. Então, em resumo, não é que a empresa não seja boa, né, pessoal? Ela está até crescendo, mas não está conseguindo crescer de acordo com o preço das ações, que eram muito altos, né? Era precificado um crescimento muito maior da empresa no valor das ações e a empresa não está conseguindo entregar resultados que atendam às expectativas do mercado. E aí agora você deve estar se perguntando, bom, mas agora as ações da Magazine Luiza já caíram muito. Será que agora elas estão baratas? Vamos ver o que o Ramiro tem a dizer sobre isso. Se você é mais antigo aqui, é clubista, você sabe que eu invisto com base em sistemas, com base em estratégias claras. No caso, eu sigo a estratégia das ações mais baratas da bolsa, que é uma estratégia matemática para me trazer clareza sobre quais ações comprar, sobre quando comprar e sobre quando vender uma ação. Essa estratégia foi construída com base na filosofia do investimento em valor profundo e a sua principal ideia é comprar ações potencialmente descontadas. E revelando, tá, se a Magazine Luiza está bem posicionada ou não na estratégia, o fato é que ela não tá.
Ela está na posição número 162 no ranking das ações mais baratas da bolsa, com um earning yield muito baixo, que de certa forma reflete esse otimismo e essa característica de que muitos investidores estão pagando o preço que for por ela. A gente não, a gente investe apenas em ações baratas que estão em períodos impopulares. O que faz com que alguns se perguntem, poxa, Magazine Luiza então vai quebrar, coisa tão feia assim? E para te trazer mais clareza sobre isso, eu quero mostrar aqui a parte da estrutura de capital da empresa. Tá, a Magalu hoje tem 7,2 bilhões de reais em endividamento, mas possui 2,2 bilhões em caixa, ou seja, a dívida líquida dessa empresa é de 5 bilhões de reais. Tá, ali no release de resultado, a empresa coloca, contas a receber junto com caixa e diz ali que o caixa líquido é negativo, ou seja, ela teria supostamente mais dinheiro em caixa e equivalentes do que dívida, mas eu gosto de pensar na dívida líquida como dívida menos caixa e equivalentes, não contas a receber. Nesse caso, tá com uma dívida líquida de 5 bi e um EBITDA ajustado de 2,1 bi, o que a gente tem ali de relação dívida líquida e EBITDA é 2,5 vezes, que não é a mais preocupante do mundo. Claro que eu não vou cravar aqui que Magazine Luiza nunca vai quebrar, o futuro é totalmente imprevisível, mas não me parece ser um caso com risco elevadíssimo de quebrar no curto prazo. É bom aqui trazer um insight de racionalidade. Então, para esse vídeo seria isso, e como conclusão nós tivemos que apesar das ações da Magalu já terem caído bastante, ainda não podemos afirmar que elas estão baratas de acordo com os resultados que a empresa vem entregando. Mas por outro lado, uma quebra da empresa parece estar longe de acontecer, o que traz ainda boas esperanças para uma possível recuperação da empresa. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Aproveite e deixe também o seu comentário dizendo o que você acha da Magalu e se acredita que a empresa vai se recuperar. Um grande abraço e até mais!